Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Vamos só aguardar um pouquinho para mais colegas entrarem na sala e daí a gente já inicia, ok? Professor, boa noite. O seu microfone está no mudo. É verdade. Não, mas não tem problema não, porque eu não estava falando nada de muito importante, eu estava dando umas orientações gerais. Estava falando só que a gente vai esperar um pouquinho para ver se mais colegas entram na turma. Nós estamos em mais ou menos 80, só tem 28. Enquanto isso, eu vou tirar para mandar para os colegas que eventualmente estejam tendo problemas para entrar na sala, tá?
Bom, um número razoável de alunos. Então, vamos começar. Eu estou só tendo problemas aqui para tirar o link, porque não está funcionando aqui o... um segundo só. Acho que agora vai. Pronto. Então, os representantes, por favor, mandem o link para os colegas, que eu vou mandar para vocês agora pelo grupo dos representantes. Tá? Então, mandei aqui. Então, por favor, encaminhem esse link para os colegas aí, para o grupo de vocês, para o caso de algum colega estar tendo problemas aí para entrar na aula, né? De manhã isso aconteceu, daí eu precisei mandar o link, então daí já para precaver, já está indo aí. Ok, pronto. Bom, vamos começar então. Desculpem a demora, mas eu estava tendo uns problemas técnicos aqui no meu computador. Estava dando umas travadas aqui, mas acho que agora está tudo em ordem. Então, gente, na aula anterior lá, nós começamos com um conteúdo novo, né? Nós começamos a falar de um outro autor clássico aí das ciências sociais, o Max Weber, ok? E na aula de hoje, então, portanto, a gente vai continuar falando aí dos conceitos sociológicos aí do Max Weber, ok? Então, e aí, assim, eu estava olhando o calendário, não sei se o calendário já soltaram para vocês, mas a gente vai ter, acho que mais umas 2 aulas aí, antes da prova do próximo bimestre, né? Então, nós temos aí poucas aulas, né? E aí nós provavelmente vamos ficar aí só naquela final do Durkheim, que a gente viu já no segundo bimestre, né? As 2 primeiras aulas do segundo bimestre ainda foram sobre Durkheim, se vocês se recordam. E aí, a partir da última aula, a gente começou a falar desse outro teórico aí, Max Weber, ok? Bom, na aula anterior, eu lembro que eu tinha preparado lá aquele PDF para vocês, que aliás já está disponível lá no Drive, ok? E eu não tinha concluído, né? Ficou uma parte lá que a gente não concluiu. Mas não tem problema não, tá gente? Eu não vou voltar naquela parte lá, mas fica ali só mesmo os tópicos para vocês depois darem uma olhada, mas não tem problema não. O que eventualmente eu precisar recapitular para seguir adiante no conteúdo, se tiver alguma coisa ali que é pressuposto, o conteúdo para o conteúdo que a gente vai ver, daí eu volto e recapitulo, explico, etc. Mas a gente não vai voltar naquele PDF, a gente vai tocar aí com um PDF novo, ok? Tá bom, então deixa eu só iniciar o compartilhamento do material e daí a gente já começa explicando aí o conteúdo novo, ok? Um segundo só. Gente, mantenham os microfones de vocês fechados, por gentileza, tá? Se alguém precisar me interromper para fazer lá alguma coisa, dar algum recado, tudo bem. Um segundo só. Mas evitem deixar o microfone aberto para não atrapalhar aí o conteúdo, ok?
Pronto, está compartilhando. Vocês estão... Dá um feedback aí para mim. Deem um feedback. Está funcionando? Vocês estão conseguindo visualizar? Maravilha. Se eventualmente alguém tiver tendo problemas, às vezes quando vocês estão assistindo pelo browser, né, pelo navegador, sem baixar o aplicativo do Teams, às vezes pode dar algum problema na hora que inicia o compartilhamento. Então, daí tenta só dar um refresh ali na página, que daí provavelmente aparece, né? Nem que daí tem que entrar de novo na aula, etc. Ok? Bom, então vamos iniciar. Então, como eu tinha falado, né? Então, aí, esse material já está à disposição de vocês lá no Drive de vocês. Vocês podem já fazer o download. E está lá no Drive como roteiro número 4, roteiro de aula e atividades, né? A aula do dia 3 de junho de 2020, que é o dia de hoje, né? Então, o tema da aula de hoje é ainda Sociologia de Max Weber, não é introdução, é continuação aqui, né? Tem que consertar lá. E na aula de hoje, gente, nós vamos falar de um texto específico do Max Weber, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Então, esse texto aqui ele foi escrito por volta de 1904, 1905, né? Então já faz mais de um século. E é considerado uma obra clássica do pensamento em ciências sociais. E é talvez aí a obra mais influente, não é a melhor nem de longe, mas por várias razões acabou se transformando a obra mais conhecida e mais influente do Weber, tá? E ele trata, como vocês podem ver aí pelo título, de religião, né? Gente, de novo, aí tem alguém com o microfone aberto. Não abram o microfone de vocês, a não ser que vocês precisem falar alguma coisa para mim. Ok? Se vocês quiserem me dar algum recado, fazer alguma pergunta, às vezes eu estou olhando lá para o PDF para me orientar, e aí eu não vejo que vocês estão escrevendo no fórum. Mas não tem problema, vocês podem daí abrir o microfone e me interromper, mas se vocês não forem falar nada, deixa o microfone fechado, ok? Bom, então eu estava dizendo, então essa obra aí, como o título já indica, trata de religião, né? Mas não só de religião, é uma obra que trata de religião em suas relações com a economia. E é uma obra relativamente recente dentro da carreira, recente no sentido de no período de início da carreira intelectual do Weber, maturidade, vamos dizer, né? Ele já não era mais um jovem, mas ainda não era o intelectual consagrado que ele viria a ser nos anos subsequentes. E eu tinha explicado para vocês lá que nas aulas anteriores, né, que o Weber ele tinha formação em direito. O Weber ele era, portanto, jurista, né, de formação. E não só porque ele estudou direito, não só porque ele fez a faculdade de direito, mas também porque ele praticou o direito enquanto advogado por um tempo, né? E ele iniciou a carreira intelectual dele como professor na Faculdade de Direito da Universidade de Berlim, lecionando direito romano, que à época era bastante importante, bastante relevante. Vocês sabem, né? O nosso direito vem do direito romano, e na época dava-se maior importância para os estudos de direito romano, né? Enquanto base do nosso direito, e também lecionava direito comercial. Sendo que direito comercial hoje em dia é chamado de direito empresarial, né? Então, a partir do Código Civil de 2002 ali, a denominação desse campo do saber jurídico mudou, né? Então passou a ser direito empresarial. Então é isso que ele lecionava direito empresarial, né? E aí, obviamente, né, ele estava ali já lecionando a regulação jurídica das empresas, né, trabalhando com isso, e empresa é basicamente uma atividade voltada, uma organização, né, da sociedade civil que é voltada para atividades econômicas. E aí, estudando as coisas relativas à empresa, ele acabou se interessando por economia, acabou se dedicando cada vez mais a temas de economia,
ao ponto tal que ele acabou virando ali um economista, né? Então, antes de ser cientista social, sociólogo, ele foi um economista, né? E essa obra aí, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ela demonstra bem essa passagem aí de um Max Weber economista para um Max Weber cientista social, vamos dizer assim, né? Então, nessa obra, ele vai estudar ainda a economia, mas em suas relações com um outro campo da cultura humana, né? Do fazer humano, que é a religião, né? E qual é o tema principal, então, dessa obra? Qual é a tese principal, vamos dizer assim? A tese principal eu coloquei aqui, né? Vou marcar em azul aqui para vocês. Então, a tese principal dessa obra é a de uma afinidade eletiva entre a conduta de vida protestante e a lógica do capitalismo, né? Então, o que significa isso, né? Vamos tentar deglutinar aqui os conceitos, né, os termos que fazem parte dessa frase. Então, afinidade eletiva é o quê? Afinidade eletiva é um termo que ele tomou emprestado da literatura, né? Mas o uso que ele dá para essa expressão, afinidade eletiva, é de uma relação de complementariedade, mas mais do que uma relação de complementariedade, uma relação de reforço mútuo, né? Então, imaginem vocês aí duas engrenagens, né? Então, as engrenagens, ela tem lá aqueles dentes, né? E aí, os dentes de uma engrenagem se encaixam nos dentes da outra. Então, essa é mais ou menos a ideia de afinidade eletiva. Então, a conduta de vida protestante, ela era uma das engrenagens e a lógica do capitalismo era outra engrenagem. Então, as duas ali, elas se complementavam, né? E, ao se complementar, elas também se reforçavam mutuamente. Essa é a tese que ele sustenta nesse livro, né? Então, de que existe uma complementariedade entre a conduta de vida protestante, portanto, a ética protestante, e a lógica do capitalismo, portanto, o espírito do capitalismo, né? O modo de proceder dos indivíduos dentro da economia capitalista. Um segundo só, gente, para eu tomar uma aguinha aqui. Então, assim, mas como é que se dá isso? Porque isso aí provavelmente parece meio esquisito, né? Eu sei que muitos de vocês aí devem se identificar como protestantes, né? E não deve estar entendendo nada aqui do que está sendo falado, né? Não deve estar fazendo muito sentido. Então, vamos explicar. Bom, então, primeiro, acho que a primeira coisa, talvez, a se esclarecer aqui é o que ele quer dizer com protestantismo, né? Protestantismo, vocês sabem, né? São as religiões que nasceram da reforma protestante. Então, até ali o fim da Idade Média, toda a cristandade estava reunida dentro de duas igrejas, né? Então, a Igreja Ortodoxa, cuja sede era em Constantinopla, e a Igreja Católica Romana, cuja sede era o Vaticano, né, em Roma. E a gente pode dizer assim que a cristandade ocidental tinha uma única igreja, que era a Igreja de Roma, né, a Igreja Católica Romana. Aí lá no Oriente tinha a Igreja Ortodoxa, cuja sede era Constantinopla, né? Aí depois Constantinopla caiu para os muçulmanos e aí o centro da Igreja Ortodoxa se deslocou em direção à Rússia, né? Mas no Ocidente, todo mundo que era cristão era católico, né? Vamos dizer assim. E aí a reforma protestante... Peraí, deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp que está apitando. A reforma protestante, lá do Martinho Lutero, né? Ela iniciou daí a cisão dentro do cristianismo ocidental, rompendo com a Igreja Católica. E daí nasceram as denominações protestantes, né? Então, protestante e evangélico, em teoria, seriam expressões sinônimas, né? Mas acho que hoje em dia as pessoas tendem a fazer uma diferenciação entre protestante e evangélico, né? E essa diferenciação até vem bastante a calhar, porque normalmente quando a gente fala em protestante, a gente pensa naquelas igrejas protestantes tradicionais, né? E evangélico nas neopentecostais.
Muitos de vocês talvez sejam evangélicos, e eu acredito que a maioria de vocês são evangélicos daí das denominações neopentecostais, né? Então tem várias aí, até é fútil até tentar denominar todas, porque né, toda hora tem gente fundando uma igreja cristã diferente aí. Um segundo só. Mas a questão é a seguinte, quando o Weber está falando aqui de religião protestante, ele está falando das religiões protestantes tradicionais. Até porque ele escreveu ali esse texto no ano de 1900 e pouco, né? 1904, 5, depois ele fez uma revisão em 1920, e nessa época, essas denominações neopentecostais praticamente nem existiam, acho que talvez só a Assembleia de Deus existia, e ainda assim não tinha exatamente as mesmas características que tem hoje, salvo engano, né? Então, o boom de igrejas neopentecostais evangélicas, né, é bem mais recente, né? Então, na época dele, praticamente aí havia essas religiões protestantes tradicionais e umas outras lá, umas seitas malucas, etc., menos relevantes, né? Então, quando ele está falando de protestantismo, ele está falando, na verdade, de um protestantismo específico, que é o protestantismo clássico, o protestantismo tradicional, aquele que nasceu lá com o Martinho Lutero, né? Um segundo só. Então, o protestantismo que ele está falando basicamente é da igreja luterana, né, do próprio Lutero, e as denominações ali que nascem do calvinismo, né? O Calvino era foi o outro grande reformador ali do princípio da reforma protestante, né? Mas na verdade, ele fala mesmo, ele se refere mesmo a uma seita específica do calvinismo, que é a seita puritana. Então, o puritanismo é uma subdivisão, né, derivada ali do calvinismo, e o calvinismo, por sua vez, foi uma das duas grandes vertentes da reforma protestante. O puritanismo, ele deriva do calvinismo e ele se desenvolve, sobretudo, na Inglaterra, né? Então, os puritanos eram, sobretudo, ali os ingleses. E depois os americanos, porque boa parte dos primeiros colonos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, eram puritanos que estavam fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, por parte da igreja anglicana, que também era uma igreja protestante, mas era uma igreja protestante muito próxima da igreja católica, só tinha uma diferença ali de política, mas em termos de doutrina era bastante próximo, né? Pelo menos a versão dominante. Então, o que é o puritanismo? O puritanismo é isso, é uma seita protestante específica, que deriva do calvinismo, né, e que foi muito popular na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, né? Então ele está se referindo sobretudo ao puritanismo, mas assim, em geral, a gente pode dizer ao protestantismo tradicional, incluindo aí também o luteranismo, né? Com menos força o luteranismo, mas também incluindo o luteranismo, ok, gente? Então, assim, o que a gente vai falar aqui, você vai olhar para mim e falar, professor, mas isso não tem nada a ver com a minha religião, eu sou protestante. Vocês têm que ter em mente que ele não está se referindo a todas as denominações protestantes, até porque muitas nem sequer existiam na época dele, né? Então, se não tiver muito a ver aí com a tua igreja protestante, evangélica, é porque ele não tinha a tua denominação em mente, ele tinha em mente outras denominações, né? Um segundo só, gente. Bom, então eu coloquei aqui, está aqui embaixo, né? Deixa eu marcar em azul aqui para você. Foco, né? Deixa eu subir aqui para cima. Foco no puritanismo. E eu puxei a flechinha e escrevi aqui, né? Corrente de origem. Deixa eu aumentar a tela aqui, porque acho que talvez vocês não estejam vendo direito, né? Acho que agora está mais fácil de ver, né? Então vou marcar de novo aqui em azul. Então, foco no puritanismo. Está aqui em cima, né? E aí eu puxei a flechinha e escrevi corrente de origem calvinista da Reforma Protestante.
ok? E, bom, então a gente já viu aí o que é afinidade eletiva, né? Então é uma relação de complementariedade que existiria entre a conduta de vida do protestantismo e a lógica do capitalismo, né? E aí a gente viu agora o que significa protestantismo para ele, né? Então, religiões protestantes ali que nascem da Reforma Protestante, do Martinho Lutero, mas as clássicas, ele não está falando das neopentecostais, que nem sequer existiam, a bem da verdade, na época dele, né? E, bom, daqui a pouco eu vou explicar o que a gente entende por lógica do capitalismo. Vamos deixar esse termo para depois. Então, aqui em cima, ó, então a primeira frase aqui, né? O ponto de partida. Então, ponto de partida. Marquei em azul aqui para vocês, tá? Então, ponto de partida na constatação de maior prosperidade econômica dos protestantes na Alemanha, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Bom, o Weber ele era um sociólogo alemão, né? Então, ele está falando basicamente ali o ponto de partida dele é o país dele, a Alemanha, né? Na verdade, ele acaba expandindo essa análise para outros países também. Mas o ponto de partida, digamos que foi a Alemanha. E depois ele complementou a análise falando ali dos Países Baixos, Holanda, né? E Inglaterra, onde tem o exemplo do puritanismo. Mas o que eu quero dizer assim, com esse ponto de partida na constatação de maior prosperidade econômica dos protestantes na Alemanha? Bom, vocês devem se lembrar, né, que a pátria da Reforma Protestante foi a Alemanha, né? A Reforma Protestante ela começa na Alemanha. O Martinho Lutero, ele era alemão, inclusive, né? O nome, às vezes, engana a gente, mas é porque o nome, não sei por que cargas d'água, adquiriu-se esse hábito de traduzir o nome dele, né? Então, tem personagens históricos que, por algum motivo, os historiadores se habituaram a traduzir o nome e outros não traduzem, não sei por quê. O nome do Martinho Lutero não é Martinho Lutero, né? Essa é a tradução que criaram em português. É meio bizarro traduzir nome próprio, né? Mas o nome verdadeiro, na verdade, era Martin Luther, né? Então, aí dá para entender mais que ele era alemão. Então, a Reforma Protestante, ela começa lá na Alemanha. Só que a Alemanha, ela meio que se divide. Aliás, a Alemanha nem sequer existia, né? Como um país unificado. Havia vários territórios lá de populações que falavam a língua alemã, né? Que se identificavam ali como sendo alemães, mas a Alemanha, enquanto um Estado, não existia ainda, né? Mas, enfim, depois a Alemanha veio a se unificar, na época do Weber ali, que ele escreveu essa obra, já estava unificado, né? Mas, de qualquer forma, a Alemanha permaneceu bastante dividida. Então, o norte era predominantemente protestante e o sul era predominantemente católico. Mas tinha católico no norte e protestante no sul também, né? E havia, na época, uma percepção generalizada de que os protestantes eram mais prósperos economicamente, mais ricos, né, do que os católicos. E aí ele, através de dados estatísticos, ele confirmou que isso era verdade, ou seja, que católicos eles eram mais pobres do que os protestantes ali na Alemanha da época dele, né? Então havia mesmo essa disparidade econômica entre católicos e protestantes. E estendendo essa análise para outros países, isso se confirmou mais ainda, né? Por exemplo, isso chega a ser, inclusive, uma questão de importância nacional na Irlanda, né? Um segundo só, gente, para tomar uma água aqui, que a minha boca está secando. Então, a Irlanda, vocês sabem, a Irlanda, ela se dividiu entre Irlanda e Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte, ela se separou do resto da Irlanda e se uniu lá ao Reino Unido com a Inglaterra e a Escócia, né? E a razão dessa separação, bom, ela tem vários fatores, mas um deles é a questão religiosa, porque no norte da Irlanda havia uma concentração de protestantes, né? E os protestantes eram a favor da união com a Inglaterra, ao passo que os católicos eram contra. Então, daí o país acabou rachando em dois, e a Irlanda do Norte virou um país diferente, com a outra capital, que é Belfast, né? Enquanto que o capital do resto da Irlanda é Dublin. E na Irlanda do Norte, a população lá os protestantes ainda são minoria, mas é mais dividido.
E o que é engraçado é que lá é bem marcado, é muito bem marcado, assim. Protestante é pobre, aliás, protestante é rico, católico é pobre, né? Tem, inclusive, eu estava procurando, antes de começar a aula, um vídeo de um grupo de humoristas britânicos chamado Monty Python. Vocês devem, talvez alguns de vocês conhecem esse grupo. É um grupo de humoristas já antigos, dos anos 60, 70, acho que alguns deles já são falecidos até, e eles são a inspiração desses grupos que a gente tem hoje, como Porta dos Fundos e etc. Né? Eles têm uma sketch que é sobre essa divisão entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte, né? Onde os protestantes são ricos e os católicos são pobres, né? E eu estava procurando aqui no YouTube para ver se eu achava aí uns clipes ali dessa sketch, né? Essa sketch ela faz parte de um filme que chama O Sentido da Vida. Na época não tinha internet, então eles divulgavam o trabalho deles através com filmes que eles lançavam, né? Alguns são filmes assim que tem uma historinha do começo ao fim, e outras são, na verdade, uma associação de quadros, né, de sketches, assim, igual o Porta dos Fundos faz, jogando os vídeos na internet, né? Eu até achei alguns aqui, mas eu não achei especificamente aquele que eu queria. O que eu queria é mais ou menos assim. Então, tem uma família de protestantes, né? O pai, o homem e a mulher, o marido e a mulher, e eles estão conversando na sala, assim, tomando um chá, e aí estão do lado da janela. E aí eles olham pela janela e passa uma família de católicos. E os católicos pobres, né? E aí passa aquela família lá toda maltrapilha e com a renca de filho, né? Que é o estereótipo, assim, de que o pobre tem sempre muito filho, né? E aí o marido, ele olha com desprezo para aquela família de católicos pobres e fala assim, esses católicos, parece que a cada vez que eles fazem sexo, eles fazem um filho. E aí a mulher olha para ele assim e fala, ué, mas nós também, toda vez que a gente fez sexo, a gente fez um filho também. E aí eles olham para o lado assim e só tem dois filhos, né? Duas crianças. Então, ou seja, desde que eles começaram, desde que eles se casaram, só fizeram sexo 2 vezes, né? Então, enfim, é a piadinha aí, ridicularizando os papéis dos protestantes ricos e dos católicos pobres na Irlanda, né? Então, voltando lá para o nosso PDF ali, então o ponto de partida do Max Weber é isso, é essa constatação de que protestantes eram tendencialmente melhor de vida, ou mais prósperos economicamente do que os católicos, né? Segundo só, gente. E aí, então, a partir dessa constatação inicial, que é só uma constatação, né, o Weber vai se perguntar do porquê. Então, o que teria causado aí essa diferença social entre as pessoas baseado na denominação religiosa que elas seguem, né? E aí a conclusão que ele chega é essa, que existe uma relação de complementariedade entre a conduta de vida protestante e a lógica do capitalismo, né? Então daí a gente viu que conduta de vida é protestante, é o sinônimo de ética protestante, né? De modo de proceder ali protestante. Ou seja, são as regras sobre o comportamento que derivam, por assim dizer, da religião protestante, né? Da religião protestante tradicional. Então, no que consistiria essa conduta de vida protestante, ou esta ética protestante, esse modo de se comportar que deriva das crenças do protestantismo, né? No que isso consistiria? No que consiste isso? Vamos falar disso primeiro, e daí depois eu vou explicar o que é a chamada lógica do capitalismo e vou explicar por que essas duas têm afinidade entre elas e por que uma reforça a outra, tá? Bom, tá.
Então é o seguinte, a característica principal da chamada ética protestante, lembrando sempre que a gente está falando das religiões protestantes tradicionais, né? É o que o Weber chama de ascetismo intramundano. Então, o que significa esse palavrão aí? Então é o seguinte, vamos voltar e falar um pouquinho ali da origem da Reforma Protestante, né? Das motivações da Reforma Protestante, etc. Então, assim, a Reforma Protestante é evidentemente um assunto extremamente complexo, com questões políticas, etc., né? Mas vamos dizer que, teologicamente, o cerne, ou um dos cernes, pelo menos, da ruptura que o Lutero propôs com a Igreja Católica, era o seguinte: a Igreja Católica, ela considerava que a salvação ela vinha da fé e das obras, né? Então, para o catolicismo, para a pessoa ser salva e não ir para o inferno e para o céu, a pessoa tinha que ter fé em Jesus como Salvador, né? E tinha que praticar boas obras. Então, você pratica boas obras, você vai pecar eventualmente, mas daí você pede perdão, se confessa, paga ali umas penitências, redime esses pecados e vai praticando ali boas obras, né? Fazendo bem, fazendo caridade, tentando se comportar, tentando ficar longe do pecado e sempre ali com fé em Jesus e você vai para o céu, né? Então, isso é o que o catolicismo acredita. O Lutero, ele não concordava com isso. Então, Lutero dizia lá que isso aí era besteira. Por quê? Pelo seguinte, porque o homem, na opinião do Lutero, é irremediavelmente corrupto, né? Não tem esperança para o homem. O homem é pecador mesmo, é impuro, é sujo, é corrupto, e não tem nada que ele possa fazer por si mesmo, né? Então, qual é a conclusão que ele chega? Que se depender de obra, vai todo mundo para o inferno. Então, não é com base em boas obras que o indivíduo vai ser salvo. Não é isso que vai fazer o indivíduo ser salvo. A única coisa que vai fazer o indivíduo ser salvo é a fé, né? Então, para o Lutero, a fé é o único meio para a salvação, né? Ele joga completamente no lixo aí a questão das obras, né? Das boas obras. Ok? Um segundo só. Bom, aí vem um outro reformador ali, que é o Calvino, né? Então, eu falei para vocês ali que o Calvino, ele era um dos líderes ali, dos princípios, dos primórdios da Revolução, da Reforma Protestante, né? E o Calvino, ele elabora em cima dessas ideias do Lutero. Então, o que o Calvino vai dizer? Então, ele concorda lá que o homem só se salva pela fé, que as obras são inúteis para no que diz respeito à salvação, né? E aí ele vai acrescentar o seguinte, ele vai acrescentar a doutrina da predestinação. Então, aqui, ó, no PDF, eu marquei para vocês em azul o ascetismo intramundano, que eu ainda não expliquei o que é, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí eu puxei uma flechinha, e eu escrevi assim, deriva da doutrina da predestinação, né? Então, o que é essa doutrina da predestinação? A doutrina da predestinação, ela faz parte da teologia calvinista, né? E ela significa o seguinte, né? Então, Calvino, ele concordava lá com Lutero que o ser humano só se salva pela fé e não pelas obras, só que ele acrescenta uma coisa. Bom, Deus, ele é onipotente e onisciente, né? Deus é o ser perfeito, eterno, que sabe tudo. E a salvação, ela deriva, na verdade, do chamado dom da graça da fé, né? Então, é Deus que dá para a gente a fé. E é Deus que não dá também a fé. Então, isso significa o quê? Como Deus é não só eterno, como é onisciente também, Deus sabe desde sempre, de antemão, vamos dizer assim, para quem que ele vai dar a fé e para quem que ele não vai dar. Ou seja, Deus sabe, desde antes de você nascer, se ele vai te salvar ou se ele não vai te salvar.
Então, para o calvinismo, para essa seita, para essa denominação protestante, né, o calvinismo, o ser humano ele já nasce predestinado por Deus a se salvar e ir para o céu ou não se salvar e ir para o inferno. Ok? E aí, só um parênteses, o calvinismo ele corresponde, né, à igreja presbiteriana moderna, tradicional. Né? Então, o calvinismo ainda existe, né, ainda é praticado, e ele corresponde aí à igreja presbiteriana. Então, a igreja presbiteriana, mas a tradicional, né, não essas subdivisões aí, igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana reformada, não sei o quê, não sei o quê. Então, o calvinismo ele corresponde à igreja presbiteriana tradicional. Se vocês conhecerem alguém aí que é da igreja presbiteriana tradicional, vocês podem, inclusive, questionar sobre isso e eles vão confirmar para vocês. Né? Eu lembro que o ano passado, entre os alunos do Noturno, tinha uma menina que era da igreja presbiteriana, né? E ela confirmou que eles ainda acreditam aí na tal doutrina da predestinação. Né? Tá, mas de que maneira a doutrina da predestinação tem a ver com esse tal de ascetismo intramundano aqui? Então, acho que talvez vamos entender o que significam essas palavras, né? Então, ascetismo e intramundano. Então, ascetismo, não confundam ascetismo com ceticismo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um cético é aquele que, vulgarmente, né, é aquele que não acredita em nada, é aquele que duvida de tudo, né? Tem um sentido filosófico mais elaborado aí para a palavra cético, mas em geral é isso, né? Mas não é disso que a gente está falando. Nós não estamos falando de ceticismo, nós estamos falando de ascetismo. E o que é ascetismo? Ascetismo é a doutrina que prega a renúncia a prazeres mundanos, a prazeres da carne. Né? O ascetismo, ele prega, vamos refrasear, a abstenção de prazeres carnais, materiais, e a busca, através da negação dos prazeres carnais, da perfeição moral e espiritual. Então, isso é que é o ascetismo. Não é? E o que é intramundano? Intramundano aqui é o contrário de extramundano. Né? Eu vou até escrever aqui no chat, deixa eu escrever aqui no chat. Então, intra é o contrário de extra, né? E extra, por sua vez, é igual a fora, né? Então, intra é dentro, né? E mundano seria relativo a mundo, né? Então, o ascetismo extramundano é o ascetismo fora do mundo. E o ascetismo intramundano é o ascetismo dentro do mundo. E ascetismo, por sua vez, é a abstenção de prazeres da carne, de prazeres sexuais ou sensoriais, né, ou materiais em geral, em busca do aperfeiçoamento espiritual e moral. Então, assim, na Igreja Católica, peraí, o Sidney fez uma pergunta aqui. Professor, para Calvino isso funcionava como influência ou seria como imposição? Sidney, eu não entendi do que você está falando, para ser honesto. Isso o quê? Você poderia refrasear e explicar melhor a tua dúvida? Enquanto isso, eu sigo na explicação aqui. Então, a igreja, no catolicismo, também existe o ascetismo, que é essa abstenção de prazeres carnais e materiais em geral. Só que esse ascetismo, ele existe aonde? Né? Ele existe, por exemplo, na atividade do clero regular, que são os monges, né, que vivem lá nos mosteiros. Então, os monges, como via de alcançar o aperfeiçoamento espiritual e moral, o que eles fazem? Eles fazem o voto de castidade, o voto de pobreza, o voto de silêncio, né? Então, eles abdicam ali dos prazeres carnais e materiais para buscar
o aperfeiçoamento moral e espiritual, né? Bom, o Calvino, ele dizia o seguinte, né? Então a gente viu lá a doutrina da predestinação. Você não é salvo pelas obras, você é salvo só pela fé. E a fé é um dom que Deus dá. E Deus, ele é onipotente, onisciente e eterno. Então ele sabe, desde o começo, se ele vai te dar o dom da fé ou não. Portanto, ele sabe, desde o início, se você vai para o céu ou vai para o inferno. Então você está predestinado já a ir para o céu ou para o inferno. E você não pode fazer nada. Você está predestinado. É Deus que decidiu e pronto, né? Só que aí, assim, como é que você faz para saber se você está predestinado à salvação? Né? Porque é uma coisa que gera, imagina, eu estou predestinado a ir para o céu ou para o inferno e não tenho a menor ideia, né? Isso aí é uma coisa que deve trazer uma angústia gigantesca, né? Mas é possível você ter um indício de que você está sendo abençoado por Deus, né? E de que você, de que Ele te escolheu. E esse indício é qual? Esse indício é, um segundo só. Esse indício é a prosperidade material, né? Então, a prosperidade material, ela é um indício de que o indivíduo está sendo predestinado à salvação. Então, a doutrina da predestinação, ela implicava em o quê? Obviamente que todas as condenações morais lá do cristianismo católico ainda existia, né? O sujeito não era salvo pelas obras, mas isso não significava que o pecado estava liberado, pelo contrário. O calvinismo ele era até mais estrito em termos de comportamento moral, né? Então, basicamente, o calvinismo ele pregava o estímulo da vida disciplinada, motivada pelo senso de dever e pela dedicação ao trabalho, né? E a prosperidade material advinda dessa dedicação ao trabalho, ela era um indício de que o sujeito estava sendo predestinado à salvação. Ok? Tá, Sidney, sim, sobre colocação de pensamento para a religião, a predestinação. Sidney, eu ainda não estou conseguindo entender o que você quis dizer, você vai me desculpar. Se você quiser abrir o microfone e fazer a pergunta oralmente, fica à vontade. Então, porque você fala ali, professor, para Calvino isso funcionava como influência ou seria como imposição? Isso o quê? Né? Aí, colocação de pensamento para a religião. A predestinação. Eu não entendi. Desculpa, ainda não entendi. Ok? Se você quiser retentar de novo, refrasear, ou então abrir o microfone e fazer uma pergunta oralmente, fica à vontade, tá? Bom, então, gente, o calvinismo, o protestantismo tradicional, de uma maneira geral, mas sobretudo o calvinismo, ele pregava, então, a abstenção de prazeres materiais e morais, né? E a vida disciplinada dedicada ao trabalho. E por que isso é o ascetismo intramundano? É porque a gente viu dos monges católicos é extramundano. Em que sentido? No sentido de que o monge da Igreja Católica ele nega os prazeres mundanos, os prazeres da carne, mas ele sai do mundo também. Do mundo aqui em sentido figurado, né? Ou seja, ele sai da sociedade, do mundo normal, vamos dizer assim, e vai viver no monastério. Ao passo que o calvinismo, ele pregava também essa abstenção de prazeres morais como uma via de aperfeiçoamento moral e espiritual, só que sem se retirar do mundo, ou seja, sem se retirar da sociedade normal. O indivíduo ele deveria continuar participando da sociedade normal, ou seja, da economia, vamos dizer assim, né? Ok? Então é nesse sentido que é um ascetismo intramundano, porque ele é uma negação de prazeres sensoriais, né, prazeres sexuais, prazeres materiais em geral,
só que ele acontece dentro do mundo. Então, o protestante, o homem protestante clássico, prototípico, vamos dizer assim, do calvinismo, ele era o homem que se abstinha de gozar de prazeres carnais e materiais e devotava de maneira disciplinada a sua vida ao exercício diligente da sua profissão, né? E aí, com o enriquecimento como fruto dessa atividade econômica profissional disciplinada, ele tinha ali a certeza de que ele estava sendo predestinado para a salvação, né? O fato dele se abster de prazeres carnais e dedicar a se consagrar ali ao cumprimento dos seus deveres profissionais, trabalhando duro, de maneira honesta, etc., significa, e a riqueza que vinha disso, seria um sinal ali de que ele estaria sendo predestinado para a salvação. Kaique colocou aqui, põe do ascetismo também a definição, você quer, Kaique? Então, vou colocar aqui, ascetismo, né? Então, ascetismo é a abstenção de prazeres carnais e materiais como via de aperfeiçoamento moral e espiritual. Né? Coloquei ali, tá bom? E intramundano, vou colocar de novo aqui, intramundano significa dentro do mundo. Sendo que mundo aqui significa a sociedade, né? A sociedade normal, mundo aqui em sentido metafórico, ok? Então, gente, isso aqui que eu acabei de explicar, esse ascetismo intramundano, é o que a gente chama o que o Weber chamava de ética protestante. Então, essa aqui é a ética protestante. A ética protestante, ética é o quê, né, gente? Ética tem várias maneiras de definir ética, e não é tão simples, mas para efeitos aqui da nossa aula, a gente pode dizer que ética é um conjunto de preceitos de comportamento, de regras de comportamento, vamos dizer, né? Ou de conduta de vida, que é outra expressão que eu uso aqui. Então, ali são as regras que regem a conduta de vida. Professor. Oi. É o Sidney. Boa noite. Oi, Sidney. Pode falar. Para Calvino ali sobre ascetismo intramundano, a minha dúvida era o seguinte: ele pregava sobre os prazeres morais, disciplinares, entre outros ali, como ele via isso? Era visto somente como um pensamento dele, ou servia também para imposição de algum grupo, que seja ele religioso, ou era só o seu posicionamento? Tá bom, acho que agora eu entendi. Não, Sidney, é o seguinte, o Calvino, né, e o calvinismo em geral, ele era bastante estrito, assim, então era ascetismo, essa abstenção de prazeres carnais, era imposto, né? O Calvino, ele morava em Genebra, que é lá na Suíça. Por um período grande, assim, da vida dele, ele foi meio que um líder religioso e político lá em Genebra. Então, Genebra era meio que uma cidade-estado e ele mandava e desmandava. E ele impunha esse ascetismo, ou seja, essa abstenção de prazeres carnais, como obrigatório. E as seitas que derivaram do calvinismo também. Puritanismo, por exemplo, né? Quando a gente pensa em puritano, como você chama uma pessoa? Você é um puritano, ela é uma puritana. Então, a gente pensa nisso, numa pessoa, né, que é bastante cirúrgica, que não se dá aos prazeres da carne e por aí. Então, é nesse sentido, era obrigatório. Beleza, show de bola. Tá bom, então vamos voltar ali. Então, essa aqui é a ética do protestantismo, tá? A ética protestante, quando o Weber fala de ética protestante, ele está falando disso, desse ascetismo intramundano, que é o quê? Que é a abstenção dos prazeres carnais e a consagração, né, da sua vida
portanto, da sua conduta de vida ao trabalho árduo, duro, né, e ético. Então, o ascetismo intramundano, eu vou marcar aqui em azul para vocês, né? Então, ascetismo intramundano, daí eu puxei a flechinha aqui, ó. Estímulo à conduta de vida disciplinada, motivada pelo senso de dever e dedicação ao trabalho. E até a gente pode complementar com abstenção, né, dos prazeres mundanos. Então, vocês vejam só, e aí lembrando, né, que o enriquecimento, que era produto dessa dedicação ao trabalho, seria sinônimo de... seria um indício, melhor dizendo, né, de que o sujeito estava predestinado para ser salvo, né? Então, vejam só que aqui a riqueza, né, para o protestante clássico ali, para o homem protestante clássico, ela não é um meio para você conseguir viver melhor, né? A riqueza aqui, ela não dá para dizer que ela é um fim em si mesmo, porque ela é para simbolizar, né, para indicar que o sujeito vai ser salvo. Mas ela não é ela é quase um fim em si mesmo. O sujeito quer acumular riqueza para acumular riqueza. É porque a riqueza em si mesma ela tem um valor, na medida em que ela indica, né, que você vai ser salvo, né? Então, assim, normalmente o sujeito que enriquece, ele enriquece para ter acesso a mais bens, né? Então, para comprar um carro mais bonito, mudar de casa, para ir em restaurantes mais caros e etc. O protestante tradicional, na descrição do Weber aqui, não, né? Ele trabalhava, a valorização do trabalho, havia ali uma valorização do trabalho, né? O trabalho ali era considerado uma coisa ética, vamos dizer ali, que o enobrecia, e o produto desse trabalho, que era a riqueza, era para ser permanentemente acumulado, porque significava a salvação, era o indício de salvação. E vamos falar agora aqui do outro termo da comparação, que é o chamado espírito do capitalismo, né? Então, o que é o espírito do capitalismo? É o outro termo da comparação, né? O nome da obra é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Um segundinho só, então, gente. Beleza. Então, espírito do capitalismo é o seguinte. Então, em geral, quando a gente... o espírito do capitalismo, a gente pode dizer assim, pode refrasear também como a lógica do capitalismo, né? Tanto é que no título desse livro, essa expressão espírito, ela aparece aqui entre aspas, né? Eu estou marcando aqui em azul para vocês, né? É engraçado como essa palavra espírito, o pessoal aí dessa época gostava, né? E ela normalmente aí vai ter sentidos diferentes, mas nesse contexto aqui, espírito a gente pode dizer que é a lógica do capitalismo, né? A maneira como o capitalismo funciona, vamos dizer assim. Aqui embaixo, eu até coloquei lógica do capitalismo, né? Ok? Então, o que é o tal espírito do capitalismo ou a lógica do capitalismo, né? Bom, se a gente pensar, então, num capitalista, quando a gente pensa na expressão capitalista, a gente pensa num sujeito rico, né? Um sujeito que é rico. Ele é um capitalista. Mas ser rico só não define, pelo menos não para o Max Weber, o que é um capitalista. Então, um capitalista, além dele ser rico, ele tem de ter também uma determinada maneira de fazer as coisas, né? Então, quando a gente pensa num sujeito que enriquece, repetindo lá o que eu tinha dito sobre o típico protestante, né? Então, o sujeito ele ganha dinheiro para quê? Ele ganha dinheiro para, enfim, comprar mais coisas que o satisfazem, né? Então, jantar em restaurante mais caro, comprar um carro mais bonito, se vestir melhor, né? E, eventualmente, até trabalhar menos, né? Porque trabalhar cansa. Mas esse não é o espírito do capitalismo, ou a lógica do capitalismo. Então, um capitalista que quer ganhar dinheiro para depois pegar o dinheiro e gastar, não é um bom capitalista.
vamos dizer assim, talvez nem seja um capitalista, né? Porque a lógica do capitalismo eu coloquei aqui, puxei a flechinha e daí eu coloquei aqui, ó, vou marcar em azul para vocês. O acúmulo de capital como um fim em si mesmo, né? Então, isso é que é a lógica do capitalismo. Então, assim, uma empresa, quando um empresário monta uma empresa, o que ele vai fazer com o lucro que ele tem da empresa? Né? Ele vai pegar e torrar todo o lucro? Em princípio, não. A lógica do capitalismo é que o lucro seja reinvestido em mais produção para gerar ainda mais lucro. E aí, com esse mais lucro, ele vai fazer o quê? Vai gastar finalmente? Não. Ele vai pegar e vai reinvestir para gerar, em princípio, ainda mais lucro, até o limite do possível, né? Chega uma hora que a empresa não consegue crescer mais, vamos dizer assim. Mas, em princípio, essa é a lógica do capitalismo. Então, a lógica do capitalismo é o acúmulo de capital como um fim em si mesmo, ok? Um segundo só. Então, assim, se vocês pegarem, né, qualquer empresa nova que abre aí, a tendência dessa empresa é fazer justamente isso, é ir revestindo o lucro até o ponto que ela já não tem mais para onde crescer. Daí sim, eventualmente, ela pode começar, né, os donos da empresa podem começar a tirar o lucro para simplesmente torrar, né? Mas, em princípio, a ideia de qualquer empreendimento capitalista é esse, não é simplesmente pegar o lucro e torrar, mas é reinvestir o lucro na produção, né? Mas a lógica do capitalismo ela não acaba aí. Por quê? Porque, assim, em princípio, né, do que eu falei aqui, do exemplo do empresário capitalista e de um sujeito que, vamos dizer, é um jogador, né? Então, o sujeito ele tenta ganhar dinheiro jogando. Ele vai em cassinos, ele é maníaco por dinheiro, mas ele não quer trabalhar pelo dinheiro, ele quer dar um golpe da sorte, né? Ganhar dinheiro através da jogatina, ou então, sei lá, o sujeito ele é um bandido, sei lá, o sujeito é um aventureiro, um pirata, qualquer coisa assim. Hoje em dia não existe mais pirata, até existe na Somália, né? Mas na época do Max Weber ainda existia piratas. Isso aí ainda não é um capitalista. Por quê? Porque o capitalista é o sujeito que quer acumular capital enquanto um fim em si mesmo, através, é a outra parte da frase aqui que eu vou marcar para vocês, da organização racional do trabalho. E organização racional do trabalho, aqui trabalho vocês podem traduzir aí como empreendimento, né? Como atividade econômica. Então, através da organização racional da atividade econômica. Então, é isso que é um capitalista, na verdade. Então, um sujeito que procura acumular capital como um fim em si mesmo, através da organização racional da atividade econômica. E o que é essa organização racional da atividade econômica? É a organização da empresa capitalista, né? Então, toda empresa ela se organiza de maneira, seguindo aí alguns critérios de racionalidade, alguns métodos de procedimento, né? Então, isso aí se manifesta, por exemplo, através da chamada engenharia da produção para as atividades industriais, né? Onde a linha de montagem é organizada da forma que maximize ali os insumos, né, e maximize a produtividade do trabalho. Um outro aspecto dessa organização racional do trabalho é a contabilidade, né? Então, não sei se tem alguém aí dentre vocês que já estudou contabilidade, mas vocês têm lá uma série de critérios que ajudam o capitalista a controlar numericamente o que está acontecendo na empresa dele. Então, quanto que está entrando, quanto que está saindo, os múltiplos, né? Então, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e etc. Então, a atividade empresarial ela tem uma série de instrumentos que ajuda a organizar a atividade empresarial de maneira racional. E racional aqui significa metódico, com procedimento, voltado para a eficiência, né? Então, basicamente, um capitalista é isso. É alguém que... o capitalista, assim, prototípico, vamos dizer, né? Você pode até dizer, professor, mas eu conheço fulano que é empresário e ele é um gastador, não sei o quê. Não, é verdade. Na realidade prática, nem todo mundo se enquadra perfeitamente nessa descrição.
mas o capitalista prototípico, vamos dizer assim, né, é o sujeito que empreende para gerar lucro, para poder pegar e reinvestir o lucro, né, e incrementar ainda mais a acumulação de capital da empresa dele. E ele faz isso não através de qualquer atividade aventureira, né, não através aí da jogatina, do roubo, mas através da organização racional da atividade econômica, né? Ok? Gente, eu vou pegar ali encher a minha garrafinha d'água, que ela acabou. É só um segundinho, tá? Porque minha voz está secando aqui, eu preciso molhar a garganta. Pronto, voltei. Então vamos continuar, ok? Bom, então nós vimos o que é a ética protestante, né, que é caracterizada lá pelo ascetismo intramundano, que deriva, por sua vez, da doutrina da predestinação, e a gente viu o que é o espírito do capitalismo, né? E eu acho que, para quem está prestando atenção, já fica bastante claro por que essas duas coisas elas são complementares, né? Então, vamos voltar aqui em cima, ó. Tese principal, né? Tese principal, está ali no topo da página. Afinidade eletiva entre a conduta de vida protestante, ou seja, a ética protestante, e a lógica do capitalismo, ou seja, o espírito do capitalismo, né? E aí, ó, daqui eu coloquei o primeiro ponto aqui embaixo, ponto de partida, vamos pular esse, aqui embaixo, relação de complementariedade entre ambos o quê? Entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Então, entre essas duas coisas, entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, existe uma relação de complementariedade, mas até mais do que uma relação de complementariedade. Existe uma relação de reforço mútuo. E eu acho que é fácil entender o porquê, né? Então, o que é o espírito do capitalismo? É o acúmulo de capital como um fim em si mesmo, né? E o ascetismo intramundano, que deriva da doutrina da predestinação. O que ela dizia, a doutrina da predestinação? É que você é predestinado a ser salvo ou não ser salvo, a ir para o céu ou para o inferno, e que uma maneira de você saber se você está predestinado à salvação é se você é próspero economicamente, né? Então, se você é próspero economicamente, é um sinal de que Deus ali te escolheu. Só que, veja, essa prosperidade econômica não é para você virar um gastão, né? Não é para você pegar esse dinheiro e se dar aos prazeres da carne. Por quê? Porque o Calvino pregava lá a abstenção dos prazeres físicos, né? Dos prazeres da carne, dos prazeres materiais. Então, a riqueza não é para você ter mais acesso a bens materiais, né? Para você se divertir, beber, comer, andar de carrão. Não. A riqueza ela é quase um fim em si mesmo, exatamente como a lógica do capitalismo. Então, tanto em um quanto em outro, a riqueza não é para você ganhar o dinheiro e esbanjar, né? É para você ganhar e acumular.
Então, esse é o primeiro ponto de contato. Um outro ponto de contato é o quê? É que, diz lá no Espírito do Capitalismo, um acúmulo de capital como fim em si mesmo, eu vou marcar em azul aqui de novo, através da organização racional do trabalho, né? Então, o capitalista, ele ganha dinheiro não jogando no jogo do bicho, ou tentando encontrar o tesouro perdido, não, ele ganha dinheiro, ele coloca em marcha esse processo de acúmulo de capital através da organização metódica, racional, de uma atividade econômica, ou do trabalho, como eu coloquei aqui. E o ascetismo intramundano, lá da ética protestante, ele prega também isso, ou seja, ele prega que o sujeito deve se abster dos prazeres mundanos e consagrar a vida dele, né, à perseguição de um senso de dever e de dedicação ao trabalho de maneira disciplinada, né? Então, o ascetismo intramundano significa você se consagrar ao exercício de uma atividade profissional para daí enriquecer e daí considerar que a tua riqueza é um sinal de que Deus está te abençoando, né? Então, ou seja, o padrão de comportamento que é pregado pela religião protestante tradicional, esse padrão de comportamento ele se encaixa no espírito do capitalismo e ele reforça o espírito do capitalismo, né? E aí vejam só uma outra observação importante, o que está aqui em cima. Então, ali, relação de complementariedade entre ambos. Aí a minha primeira flechinha é o seguinte: não se trata da causa do capitalismo, né? Ou seja, o Weber nunca quis dizer que a causa do capitalismo é a reforma protestante. Isso é importante enfatizar, porque tem muita gente que entende errado e interpreta isso. Acha que o Weber quis dizer que o capitalismo nasceu da reforma protestante. Ele não afirma isso, né? Ele quis dizer apenas que o protestantismo é uma forma de religião que favoreceu o desenvolvimento do capitalismo, não é? E aí, obviamente, o desenvolvimento do capitalismo, por sua vez, influenciou essa ética protestante, né? Então, essa ética protestante, ela também era reforçada por essa lógica econômica. Então, esse padrão de comportamento da religião protestante influenciou o capitalismo, e o capitalismo, por sua vez, influenciou esse padrão de comportamento da religião protestante. E aí, assim, isso depois é reforçado por uma série de características que o Weber e vários outros estudiosos que seguiram os passos do Weber iriam identificar nas diversas sociedades europeias, né? Então, de certa maneira, os países do norte da Europa, eles tendencialmente se desenvolveram mais rapidamente do que os países do sul da Europa, né? E os países do norte da Europa, eles são os países que tenderam a entrar mais rápido na reforma protestante, né? Os países católicos, como França, Itália, Espanha e Portugal, eu quero dizer o seguinte, né? Muitos autores elaboraram a partir das teses do Max Weber e tentaram encontrar reflexos em larga escala, não é? Então, os países como Espanha e Portugal, onde o catolicismo, Itália, onde o catolicismo era mais forte, são países onde o capitalismo demorou mais a se desenvolver, né? E, consequentemente, são países onde, tendencialmente, ficaram mais pobres, né? E os países onde a reforma protestante se espraiou, se desenvolveu, são países onde o capitalismo se desenvolveu de maneira mais pungente, né? Se tornaram países mais vigorosamente capitalistas, vamos dizer assim, e que países que enriqueceram mais rápido também, né? Então, vocês vão encontrar aí muitas análises de historiadores, de cientistas sociais, que seguem mais ou menos nas pegadas dessa análise do Weber. Eu falei, esse é um estudo clássico, né? E desenvolveram interpretações assim, macro-sociais, né, históricas, sobre o desenvolvimento das sociedades europeias. E, obviamente, isso aí tem reflexo também na interpretação da sociedade brasileira, porque esses padrões de comportamento também
foram exportadas para as colônias dos países europeus, né? Então, a Europa, os Estados Unidos, por exemplo, foi colônia da Inglaterra, e as primeiras populações de colonos ingleses que foram para os Estados Unidos eram puritanos, eram dessa seita aí, do puritanismo, né? Eles escapavam lá da perseguição religiosa da igreja anglicana na Inglaterra. Então, as primeiras colônias americanas foram de puritanos, né? Tem um filme bastante interessante, que vocês talvez conhecem, que trata justamente disso, que se chama As Bruxas de Salem. Então, Salem era uma cidade lá da época das colônias dos Estados Unidos, né? E era uma cidade de puritanos, né? E as Bruxas de Salem é porque tem ali o filme trata de um caso de perseguição judicial por acusações de bruxaria, né? E aí mostra bastante como era o padrão de vida deles, o fato, a repressão sexual, sobretudo, né? É bastante interessante. Esse é um filme muito bom, inclusive. Então eu recomendo aí para quem tiver interesse. Chama-se As Bruxas de Salem. E ao contrário, a América Latina, que foi colônia de Portugal e de Espanha, então o padrão cultural aqui era basicamente católico, né? Então o capitalismo propriamente dito, ele demorou mais a se estabelecer, né? Então é uma interpretação possível, muita gente não concorda, etc., né? Mas outros concordam parcialmente, levam em conta esses elementos da interpretação aí das sociedades latino-americanas, da sociedade brasileira, né? Mas o importante aqui é que essa interpretação ela se espraiou, ela reverberou na obra de vários analistas, né? O Kaique fez uma pergunta aqui, professor, essas seriam as filiais? Eu não sei do que você está falando. Essa o quê? O que é essa? Se você quiser complementar ali, pode ficar à vontade. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Daí ainda aqui, ó, em relação de complementariedade entre ambos, né? A segunda flechinha aqui eu acabei não comentando. O marquinho azul aí. São dois modos de se comportar. Né? Dois modos de comportar, a ética protestante e o espírito do capitalismo. São dois modos de se comportar, duas visões de mundo que se reforçam mutuamente, né? Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo são dois modos de se comportar e um reforça o outro ali mutuamente, ok? Então, gente, vocês têm aí alguma dúvida? Porque nós vamos encerrar essa parte aqui, vamos passar nos minutos que nos restam a um outro tópico. Era da parte das empresas, o Kaique está falando, né? Não era da parte das empresas chegarem ao seu ponto máximo. Kaique, assim, eu acho que eu entendi agora o que você quis dizer. Na verdade, o que o Weber está falando é que o protótipo da atividade capitalista é essa, né? É a acumulação como um fim em si mesmo através da organização racional da atividade econômica, né? E o que eu quis dizer é que se a gente olhar as empresas, a imensa maioria, né, elas tendem a se comportar dessa maneira. Então, assim, se o empresário ele vê que o lucro que a empresa está gerando pode ser reinvestido para ganhar mais dinheiro ainda, então a tendência dele é pegar o lucro e reinvestir, né? Isso é da natureza de qualquer empresa, por assim dizer. Então, qualquer empresa, a tendência é o sujeito, o dono da empresa lá, tirar o necessário para ele viver mais ou menos bem, né? E o resto do lucro, ele vai pegar e vai investir para ganhar mais dinheiro ainda, né? Se vocês pegarem essas empresas maiores, né? Essas, por exemplo, que têm capital aberto na Bolsa de Valores, todas elas se comportam mais ou menos assim, né?
Então, uma empresa que tem espaço para expandir, ela vai pegar o lucro e vai usar para expandir, né? Ok? Então, o que o Weber quis dizer é que assim, é meio que da natureza das empresas fazerem isso, né? E sendo da natureza das empresas, significa o quê? Que é da natureza do próprio capitalismo. Então, o protótipo de capitalista não é aquele que ganha o dinheiro, pega e torra o dinheiro. Não, é aquele que ganha o dinheiro, pega e reinveste na produção para ganhar mais dinheiro ainda através da organização racional da atividade econômica, ok? Bom, vamos encerrar essa parte aqui, então. Aí a outra parte que eu tinha planejado para a aula de hoje, meus caros, diz respeito à sociologia política, tá? Só que a gente só vai ver uma introduçãozinha dela, porque nosso tempo está acabando, né? Aí na próxima aula a gente retoma, mas aí eu prometo que eu realmente vou retomar essa parte aqui do PDF, né? Não vou tocar para frente, porque essa parte é importante. Então nós vamos ver só a introdução lá à sociologia política do Weber, e basicamente nós vamos ver ali alguns conceitos, tá? Então o primeiro conceito é o conceito de Estado. Eu vou corrigir isso aqui na versão do PDF que eu vou mandar para vocês, porque deu um errinho aqui, né? Então está escrito Estado, daí a flechinha puxa aqui, só que a frase ela foi para outra página, né? Então, definição de Estado. Então, o que é Estado? É uma comunidade humana. Essa é a definição que o Weber deu de Estado, tá, gente? Então, essa é a definição que o Weber deu de Estado. Então, o que é Estado para o Weber? É uma comunidade humana que, dentro dos limites de um determinado território, reivindica o monopólio da violência física legítima. E aí eu vou explicar para vocês aí o que significa essa frase. Mas antes de explicar, eu já vou dizer para vocês. Essa definição de Estado do Weber, ela se transformou ali numa definição clássica de Estado. Vocês vão ver essa definição repetida por vários autores, né? Ou vai ser essa definição repetida ou alguma variação dela, alguma adaptação. A ideia de que o Estado não é nada mais do que isso. Um órgão que detém, ou que pelo menos reivindica o monopólio da violência física legítima, né? Então vamos tentar quebrar aqui esse conceito em partes para a gente tentar entender o que significa. Então, assim, é claro que na sociedade os mais variados indivíduos utilizam de violência uns contra os outros, né? Então isso é bastante comum dentro da sociedade. Só que essa violência, ela é criminalizada, ela é vista como não legítima, porque o Estado, ele reivindica para si ter o monopólio do uso da violência legítima, né? Então, na prática, o que quer dizer isso, né? Então, vamos ver lá o seguinte, vamos imaginar que eu sou um comerciante e eu tenho um contrato de fornecimento aí, eu sou um atacadista, vamos dizer, e eu tenho um contrato de fornecimento de uma determinada mercadoria para um varejista. Aí eu vendi lá as coisas para o varejista, entreguei e ele não me pagou, né? E ele tem dinheiro para pagar, mas ele não quer pagar. Vamos dizer que ele é um mau empresário, né? Porque empresário que fica devendo na praça é um mau empresário. Aí o que eu posso fazer? Vamos dizer que ele tem um carro lá que tem mais ou menos o valor das mercadorias que eu vendi para ele, né? Da dívida, portanto, que ele tem comigo. Então eu poderia chegar lá, quebrar o vidro do carro dele, abrir a porta, fazer ligação direta e pegar o carro dele para mim, né? E se ele tentasse impedir, eu poderia dar umas porradas nele, né? E eu estaria fazendo isso em troca do quê? Em função do quê, melhor dizendo? Em função de defender o meu direito a receber o que é meu, né? Então eu poderia dizer que eu estou usando a violência de maneira legítima, né? Para defender o meu direito. Agora a questão é, eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque o Estado não permite que eu faça. Se eu fizer isso, o Estado não dá legitimidade para esse meu uso da violência, né? O Estado não permite que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Então, qual que é o procedimento? O procedimento é o seguinte, eu vou contratar um advogado, né, o advogado vai demonstrar perante o juiz que eu tenho um crédito perante aquele caloteiro,
Aí o juiz vai mandar o caloteiro pagar, o caloteiro vai se recusar, aí eu vou pegar o título, oriundo da sentença, e vou executar, né, na própria justiça. E aí o oficial de justiça vai lá e vai, por exemplo, pegar o carro do sujeito, né, que eu mencionei, para penhorar o carro, para daí pegar o valor que vai ser arrecadado com o leilão do carro e pagar a dívida que ele tem comigo. E se por acaso, quando o oficial de justiça for lá para pegar o carro do sujeito, ele tentar não deixar, ele tentar impedir. Então, o oficial de justiça vai requerer auxílio da autoridade policial e vai tomar o carro dele na marra, se for necessário, não é? Então, o Estado é que exerceu a violência no meu lugar para defender o meu direito, né? Então, o Estado, essa é a característica central do Estado para o Max Weber. O Estado é o órgão que reivindica para si o monopólio da violência física legítima, ou o monopólio da coerção física legítima, a gente pode dizer também, né? Muitas vezes isso aparece aí em outros autores dessa maneira. Então, essa é a característica principal do Estado, né? Claro que existem exceções, por exemplo, quando não há tempo hábil para o Estado te ajudar, que são, por exemplo, os casos de legítima defesa. Então, se alguém invade a minha casa, eu posso, né, dar um tiro no sujeito para defender, para me defender. E aí, é claro, eu não vou ser condenado por isso, né? O Estado reconhece a legítima defesa, porque é uma situação emergencial. Mas, como regra, é o Estado que pode exercer a violência física legítima. E essa é a grande característica do Estado. Essa definição de Estado como o órgão que exerce o monopólio da violência física legítima, ela é bastante popular entre juristas, né? Então, tem vários autores aí que vocês vão estudar ao longo dos anos em direito, que vai repetir essa formulação do conceito de Estado, né? Isso é bem compreensível, por quê? Porque o direito, basicamente, é sanção, né? E sanção é ameaça, basicamente, é ameaça de violência física, de coerção física, né? Então, isso não significa que o Estado ele governa só exercendo violência contra a pessoa, mas está sempre subjacente à ameaça de violência, né? Então, vocês pensem, por exemplo, nos impostos, né? Então, ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, eu tenho que pagar meus impostos, tenho que pagar imposto de renda, tenho que pagar imposto sobre isso, sobre aquilo, né? O que acontece se eu não pagar os meus impostos? Eu vou sofrer uma execução uma execução fiscal. Então, a Receita Federal vai me autuar e vai promover lá uma execução fiscal para ir atrás dos meus bens para pagar as dívidas dos impostos que eu não paguei, né? Então, vamos dizer que eu sofro a execução fiscal e aí, eventualmente, eu desisto e deixo lá o Estado tomar o dinheiro lá que eu não paguei, que eu deveria ter pagado de imposto, né? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sei que se eu protelar, se eu tentar enrolar, vai chegar a um limite que a execução fiscal vai vir no meu patrimônio. O oficial de justiça vai lá pegar os meus bens para executar, para pagar a dívida que eu tenho com o Estado. E se eu tentar impedir, ele vai pedir o auxílio da autoridade policial e vai me obrigar na marra, né? Então, o direito, por assim dizer, porque o Estado, basicamente, ele se organiza através de normas jurídicas, né? O direito, ele tem sobre ele, isso vocês devem estar estudando também lá em Teoria Geral do Direito, né? Ele tem subjacente a ele sempre a ideia de sanção. Nem sempre a sanção, enquanto uma violência física, vai ser utilizada. Na imensa maioria das vezes, eu acho, inclusive, que ela não é utilizada, né? Mas ela está sempre ali subjacente, como uma ameaça, como uma possibilidade. Entenderam? Bom, gente, vamos encerrar por aqui a nossa aula. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Voltar
Ok. Então, gente, na próxima aula a gente vai dar sequência à sociologia política do Weber. Acho que a próxima aula vai ser talvez a nossa aula mais importante desse tópico aí sobre o Max Weber, tá, gente? Então não percam. Eu vou colocar aí a aula de hoje no YouTube, como sempre, né? Com a turma da manhã eu tive um problema lá, não consegui colocar até agora, mas eu acho que vai dar certo. E aí, como sempre, vocês podem me procurar pelo WhatsApp aí para esclarecer dúvidas, responder perguntas, caso vocês tenham tido algum problema aí de compreensão, tá? Então, vou encerrar aqui a gravação agora. Então, tchau aí para vocês que estão me assistindo aí pela aula gravada, ok?